é a nossa aula sobre a total consagração, os benefícios de se fazer essa consagração. Você deve fazer, se você já fez, deve renovar. E se você está nesse curso é porque você tem o desejo de aprender de verdade o que é. Porque muitas pessoas fizeram a consagração, mas de uma forma muito rasa. Não entenderam o que é. E o mínimo que a pessoa precisa fazer para entender a total consagração é estudar. E o mínimo que a pessoa precisa fazer antes de fazer a consagração é entender. Quando a pessoa entende, aí sim ela deve fazer, porque é uma espiritualidade para a vida inteira. Deve se renovar para se renovar o compromisso. Porém, é uma espiritualidade para a vida inteira e assim deve ser encarada a total consagração. E é por isso que você está aqui, para você aprender mais sobre essa consagração a Jesus por Maria. Lembrando, irmãos, que a consagração principal é o batismo. Consagração que todo mundo faz, é no batismo. E nós agora fazemos a total consagração para viver uma fiel renovação das promessas do nosso batismo. Por isso, você está aqui para aprender mais sobre essa fiel renovação. Seja muito bem-vindo em mais uma aula. A última aula nós falamos sobre os benefícios da total consagração, parte 1. E essa aula é sobre os benefícios da total consagração, parte 2, para que você entenda o quanto é necessário fazer a total consagração e o quanto de benefícios há. Existem pessoas que quando vai falar da consagração, e eu sempre friso isso, elas ficam falando de todas as lutas, de todos os combates. Mas isso não é benefício. Na verdade, as pessoas estão fazendo um desserviço para Nossa Senhora. Por quê? Porque elas estão afastando as pessoas da total consagração. O que eu quero que você viva nesse curso é que você possa mergulhar de fato, mas de uma forma simples. Porque para mergulhar e ser profundo não precisa ser complexo. Para mergulhar e ser profundo precisa ser verdadeiro. E é isso que eu estou fazendo com vocês, trazendo a verdade sobre a total consagração de Jesus por Maria. Sem enrolação. Vamos lá. Qual é os benefícios então? Então o Espírito Santo, quando ele vem em na alma, a devoção a Maria, ele voa para aquela alma e ali vai derramar todos os seus dons, todos os seus carismas. Então essa pessoa vai ser grandemente usada por Deus, mas também vai ser santo, porque os dons do Espírito Santo têm os dons carismáticos, mas tem os dons de santificação, que são os 7 dons. Então Nossa Senhora, ela intercede e o Espírito Santo, ao ver essa intercessão da sua esposa, a Virgem Maria, ele vai fazendo com que aquela alma vá fluindo muito mais nos dons de santificação. E assim a pessoa vai se tornando santa. Então você deve fazer a total consagração com o desejo de ir para o céu. Quem deve fazer a consagração? Quem quer ir para o céu. E aí Deus vai nos transformando e vai formando Cristo em nós. Jesus, ele se encarnou no ventre da Virgem Maria. E nós, quando nos consagramos a Nossa Senhora, quando nós nos entregamos à Virgem Santíssima, ela vai formando Cristo em nós. A Virgem Maria, através dessa consagração, pela força do Espírito Santo, ele vai gerando Cristo em nós e aí a gente vai ficando parecido com Cristo. Então, o que vai acontecer com a total consagração? Nós vamos, então, nos tornando mais parecidos com Jesus. E só pode ser santo quem é parecido com Jesus. Todos os santos queriam ser como Jesus. Então você é chamado a ser como Jesus. Porque sendo como Maria, você vai parecer com o Mestre, com Jesus. Maria Santíssima, a vida dela se mistura com a vida de Cristo. Por quê? Porque ela foi a fiel serva de Deus, a fiel serva do Senhor. Você é chamado a ser o fiel servo do Senhor também. E na total consagração você vai se tornando cópia viva de Maria, porque assim você vai glorificar e amar a Cristo muito mais. E aí você sendo Maria, Nossa Senhora, ela vai te gerando a imagem de Cristo. Então quem vê Maria, vê Jesus. Então se as pessoas verem Maria em você, elas vão ver Jesus, porque é impossível ver Maria e não ver Jesus. Então, se Maria estiver na tua vida, Jesus também estará. E aí a imagem de Cristo vai sendo mais latente em você. As virtudes, as atitudes. Quando você olha para Maria, você vai ver Jesus, e assim vai acontecer contigo. E só assim será a vida de santidade. Ser santo não é ter dons extraordinários. Ser santo é parecer com Jesus no seu caráter. E os dons extraordinários podem acontecer ou não. A pessoa fiel a essa devoção dá mais alta glória a Deus, que só pode ser perfeitamente glorificado pelos humildes e pequenos de coração. Estes são aqueles que praticam a humildade, entregando tudo à Virgem Maria. Isso aqui São Luís, ele fala, né, essa frase é baseada no Tratado da Verdadeira Devoção, no parágrafo 223. Então, quanto mais você for consagrado à Santíssima Virgem, quanto mais você viver essa consagração, mais humilde você será, porque Nossa Senhora é a mãe da humildade. E só se derrota o diabo com humildade. Nossa Senhora derrotou o demônio com humildade. E só se dá glória a Deus com humildade. O diabo ele não se escurva diante de Deus.
o diabo não se dobra diante de Deus. Por que ele não se dobra diante de Deus? Porque ele é soberbo. Ele é o pai da soberba. E Deus te convida à humildade, porque só assim ele vai ser glorificado na tua vida. Por que Maria Santíssima deu o mais perfeito louvor a Deus? O Magnificat é o louvor perfeito a Deus. Por que Maria Santíssima foi quem deu esse louvor a Deus? Porque ela louvou a Deus com humildade, reconhecendo tudo que Deus fez nela, mas entregando tudo a Deus. Maria Santíssima, então, gente, é benefício se consagrar a ela, porque Maria Santíssima é a forma da santidade. São Luís Maria Grião de Montfort vai lembrar de Santo Agostinho, que dizia que Nossa Senhora é a forma dei. Ou seja, ela que forma os santos. Deus escolheu uma forma humana, criada por ele, para ser a forma, e é Maria. Então, para você ser santo, você precisa olhar para Nossa Senhora e tomar ela como a sua professora, o seu modelo. Então, ela é a forma da santidade. Quem quiser se formar na santidade tem que olhar para Maria. São Luís diz assim no tratado, no parágrafo 219. Há uma grande diferença em fazer uma figura em relevo, a golpes de martelo e cinzel, e fazer uma figura lançando numa forma. Os escultores, os estatuários, têm de trabalhar muito para fazer imagens do primeiro modo, e precisam de muito tempo, mas para as fazer da segunda maneira, se existe pouco trabalho e fazem-nas em pouquíssimo tempo. Aquele que se lançar nesta forma divina, depressa será formado e modelado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Então, você pode até ser santo, né? Porque ser santo é ser formado por Cristo. Você pode até ser santo sendo talhado. Então Deus pega a sua matéria-prima, como se você fosse uma madeira, e vai te talhando. Dá muito trabalho. Agora, existe uma forma, por exemplo, essa imagem foi feita por forma, ela não foi talhada. Olha que linda imagem. O que foi mais rápido? O que foi mais ágil? Claro que é a forma que fez essa imagem, do que ela fosse talhada. Mesmo porque a forma não fica, a imagem talhada não fica tão perfeita. Agora a forma fica cópias iguais, mais iguais do que se fosse talhada. Assim Nossa Senhora faz com você. Se você entrar na forma de Maria, vai ser mais rápido o seu processo de santidade. Tiago, mas mesmo assim está demorando. Está demorando. Se você já é consagrado e está percebendo que está demorando, imagina se você não fosse. Ia demorar muito mais. E talvez não ia chegar a tempo da sua morte para você se encontrar com Jesus e assim ser santo. Então, Nossa Senhora, ela quer ser essa mãe que vai te moldar, ser moldado por ela. Olhar para ela e meu espelho... Existe uma frase da Beata Elizabeth da Trindade, né? Meu espelho é de ser tu, Maria. Por quê? Porque tendo Maria como espelho, dessa forma ela vai ser a minha forma. Muito melhor do que ser esculpido, é muito mais rápido ser então colocado na forma. Você, para se parecer com Jesus, precisa ser formado por Maria. Jesus se deixou formar no ventre dela. Você, como é imitador de Jesus, deve se deixar formar. Deve se deixar formar por Maria Santíssima. Então, você, a partir da total consagração, vai ter Maria como forma. Deixa ela formar você. Temos mais uma aula sobre os benefícios da total consagração. Deus abençoe.